Olá, que a graça e a paz benditas do Senhor Jesus Cristo sejam com você, sejam com a sua casa, com a sua família e com todos os seus. Mais uma vez nós temos a oportunidade de compartilhar um pouquinho, uma palavra gostosa que pode transformar a sua vida, talvez o seu dia, a sua manhã, a sua noite. Eu sempre gosto de meditar na vida, nas coisas boas que a vida tem. E nós falamos tanto às vezes sobre felicidade. Aí uns falam, eu sou feliz, eu sou infeliz, o que eu preciso para ser feliz, o que eu preciso para ser infeliz e etc. E eu meditei um pouco sobre isso hoje. Eu tenho alguns outros vídeos, meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Se você quiser, é só entrar lá no YouTube, tá bem? Hoje eu estava fazendo a leitura do livro de Provérbios e ele é sensacional. O Provérbios 3, versículo 13 em diante, tem uma palavra muito bacana sobre isso que diz assim: feliz o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor o fruto que ela dá do que o mais fino ouro. É interessante que às vezes nós associamos tanta felicidade com ouro, né, com bens, com adquirir coisas, e nem sempre é assim. Mas nós temos pelo menos, eu vou falar aqui sobre pelo menos 3 motivos para que nós sejamos felizes. E o primeiro motivo é que nós temos a sabedoria. A sabedoria é importante na hora da crise, ou das crises, quando nós estamos passando aqueles momentos mais complicados, nós temos a sabedoria. Especialmente você e eu, que talvez já tivemos essa oportunidade de ter a comunhão com Cristo, com Jesus. Porque eu sempre falo aqui que eu não prego religião, eu não faço vídeo, as reflexões que eu escrevo são de vida. Eu utilizo exemplos de grandes homens da história, especialmente cristãos, como grande São Paulo, apóstolo Paulo, grande homem de Deus, que nos deu exemplos sensacionais. Mas nós temos a sabedoria para a hora da crise ou das crises. O que é a sabedoria? É a capacidade de julgar e de agir com prudência. Então nós temos a capacidade de julgar corretamente uma situação ou várias, e nós agimos como? Prudentemente, com prudência. Às vezes o que falta em prudência em determinados momentos geram crises terríveis nas vidas das pessoas. Eu gosto de fazer estudo, de pesquisar os grandes homens da história, e existiu um deles, o grande Salomão. Salomão foi um homem considerado, especialmente para os cristãos, para os judeus, ortodoxos especialmente. O Salomão foi talvez um dos homens mais sábios da história. Isso eu digo talvez, mas a afirmação bíblica é que ele é o homem mais sábio, porque quando Deus perguntou a ele o que ele queria, ele podia pedir o que quisesse. E ele pediu então sabedoria para conduzir o povo. Então Deus disse que daria a ele sabedoria mais do que todos, daria riquezas, e realmente cumpriu isso, Mas é interessante que o livro de Reis, o primeiro livro escrito dos Reis, no capítulo 10, traz uma informação legal que a rainha de Sabá ficou sabendo sobre Salomão, sobre a sua sabedoria, e ela ficou inquieta, incomodada, como que ele poderia ser tão sábio, de acordo com o que as pessoas falavam, e ela então foi fazer uma visita para Salomão. Mas na verdade a ideia dela era ver sobre o porquê de tanta sabedoria que as pessoas diziam que Salomão tinha. Mas a sabedoria é tão espetacular que você não pode palpar a sabedoria. Não tem como você pegar a sabedoria abstrata, Mas é interessante que ela chegar lá, ela viu a maneira com que Salomão conduzia as coisas. Ela via a maneira com que ele tratava os seus servos, os seus serventuários, como que ele organizava as coisas do palácio, como que ele conduzia os bens, as riquezas e etc. E ela foi vendo aquilo e depois ela disse: olha, eu fiquei sabendo sobre a sua sabedoria, fiquei impressionada. E estou vendo aqui que não é mentira, que é verdade sobre a sua sabedoria. Mas eu vou concluir te dizendo que não é nem a metade do que eles falam, ou seja, tudo que falavam a seu respeito não é a metade do que você realmente é. Só que Salomão, essa sabedoria dele era porque Deus tinha dado para ele. Então quando você e eu adquirimos sabedoria, nós passamos a ter a sabedoria de Deus. Então é a capacidade que nós temos de julgar corretamente as situações e agir prudentemente. O próprio Salomão, no livro
de Provérbios, ele também fala que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Mas o Salmo também 111, no versículo 10 também fala que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Então o que eu concluo? Que quando você e eu temos comunhão com Deus, nós temos então sabedoria. E ela é um dos motivos para que nós sejamos felizes. E eu tenho uma frase linda que eu gosto, até uso em alguns perfis, que ela diz assim: nós somos aquilo que fazemos, e principalmente aquilo que fazemos para mudar aquilo que somos. Sensacional! Nós só mudamos aquilo que somos quando nós temos sabedoria. Porque a sabedoria me faz entender que mudar é importante, que mudar é bom. Algumas pessoas dizem: não, eu nasci assim, eu vivo assim e eu vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Falta de sabedoria. Nós nascemos para aprender, para ter mudanças. A própria palavra de Deus mesmo fala que quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos Jesus Cristo, fala que nós somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Isso é sabedoria, saber que é a mudança, nós transformamos coisas. Nós somos transformados todos os dias. Eu nasci de uma forma e eu fui crescendo, eu fui sendo transformado. E nós vamos mudando mesmo, e as pessoas vão envelhecendo, até a aparência muda completamente. Se você pegar uma fotografia sua, se você tiver mais de 40 anos, pegar uma fotografia sua quando você tinha 15, 18, você vai ver a mudança que aconteceu. Muito provavelmente você pode até se assustar. Mas é uma sabedoria, nós sabemos que nós temos que mudar. Nós temos que entender que sabedoria é transformação. Você tem que se conhecer a si mesmo. Nós às vezes não nos conhecemos. Então você, por exemplo, se você é uma pessoa que fica irritada facilmente, é bem colérico, o que você faz? Conte até 5, até 10 diante de uma situação difícil. Se você sabe que você vai lidar com uma pessoa de determinada personalidade, você vai desentender-se com ela, não aproxima muito. Evite os contatos, evite as discussões que podem levar a uma discussão. É conhecer-se a si mesmo. Você tem que se conhecer. Eu li uma história outro dia, mais é cômica, mas ela serve para ilustrar alguma coisa, que uma mulher procurou o psicólogo e ela entrou lá na sala do psicólogo muito segura de si, ele achou estranho, e ele disse: pois não, o que está acontecendo? Aí ela disse assim: doutor, eu tenho um problema gravíssimo, eu tenho uma tendência suicida, o que eu faço? Aí ele diz: vai lá e paga a consulta adiantada. Então é um tipo de coisa, se a pessoa sabe que tem a tendência suicida, o que ela tem que fazer é evitar uma situação que possa levá-la ao suicídio. Então 3 motivos para que uma pessoa, para ela ser feliz. Primeiro é ter o conhecimento, e a gente adquire esse conhecimento através de Deus, ter sabedoria, melhor dizendo. E o segundo é ter o conhecimento nas horas das decisões. Então, vou falar 3. A primeira é ter sabedoria nas crises. Segundo é ter conhecimento na hora de tomar decisões. Por que isso? Conhecimento significa, é o ato ou efeito de conhecer coisas. Então você pesquisa sobre tudo, não se atenha a um detalhe, a um item, a uma coisa somente, não. Estude, leia. Então às vezes algumas pessoas me perguntam, falam: mas você é teólogo e eu está estudando filosofia. Nada pode me impedir, nada pode tirar a comunhão que eu tenho com meu Deus. Se eu assumir que se eu estudar, por exemplo, filosofia, eu vou perder a minha fé, eu estou admitindo que a minha fé é volúvel, e eu não posso fazer isso. A minha fé em Deus é uma fé em Jesus Cristo, ela é firmada em alguém que morreu por mim, alguém que falou que viveria e viveu depois da morte, e que ele voltaria e que voltará. Um homem estava fazendo um programa de rádio, e o programa muito bacana, estava tendo muita audiência, alguém tentando testá-lo ou fazer alguma coisa negativa contra ele, ligou lá para o rádio, pôs no ar e disse assim: então faça um favor para mim, você está dizendo sobre Deus aí, falando sobre Deus, me diga aí agora, para todo mundo escutar, onde está Deus? Aí o rapaz que estava fazendo o programa disse: mas essa pergunta é muito fácil, o mais difícil é eu te responder onde Deus não está.
Essa é a fé. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Ele está o tempo inteiro cuidando de nós. Ele está controlando todas as coisas. Deus está sobre o globo terrestre. Ele governa todas as coisas. Deus não bailou dentro de um útero. Deus não foi criado, não foi chocado, inventado. Não, Deus é Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. E antes de tudo Ele já era Deus. Agora você tem duas maneiras que você pode conduzir a vida. Uma delas é acreditando que não existe milagre. Essa é uma delas. A outra é você acreditando que tudo é um milagre. Algumas pessoas falam, eu quero que Deus faça um milagre em mim, eu quero ver um milagre. Não peça isso, porque senão Deus vai ter que te colocar numa situação difícil para fazer um milagre. Eu queria ver um grande milagre de Deus. Não peça isso, Deus vai te colocar numa situação impossível. E você vai passar momentos complicadíssimos. Ter comunhão com Deus, você vai ver que já é um milagre. Lá na região amazônica tem uma espécie de formiga que quando ela está irritada, ela solta um odor tão terrível que nem outros insetos conseguem ficar perto dela. Então quando ela está muito irritada, os outros insetos não podem nem passar ali por perto. Às vezes você e eu podemos ser assim na vida. Quando chegamos em algum lugar, ninguém quer ficar perto de nós. Chegou fulano de tal, diz, sujou a barra aí, chegou fulano de tal, estou indo embora, estou saindo, vazei, fui, não é? Então nós temos que aprender. O grande apóstolo de São Paulo, que eu referi a ele no início, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, ele falou que nós somos, não o odor da formiga, mas nós somos o bom perfume de Cristo. Então nós nascemos e vivemos para exalar Cristo na vida das pessoas. Não religião, como eu repito para você, que às vezes algumas pessoas querem associar Jesus com religião, com proibição, que não posso isso, aquilo. Gente, Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Jesus veio do céu, desceu, entrou no ventre de uma virgem e nasceu lá numa manjedoura, num lugar onde que não tinha nem condição de sobrevivência. Ele viveu humildemente, e ele pregou, ele ensinou como nós teríamos vida, como nós seríamos felizes, e depois ele foi morto, e ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele foi ao céu, e diz que vai voltar. Então nós temos motivos para ser felizes. O primeiro deles, nós temos sabedoria de Deus em nós na hora da crise. Nós temos conhecimento para tomar decisões. E por fim nós temos a paz. Nós temos a paz, e essa paz só vem de Jesus Cristo. O que significa paz? Não é você pôr a cabeça no travesseiro não e dormir. Isso é cansaço. Ter paz, ter paz é eu ir para casa com a minha consciência tranquila que eu não fiz mal para ninguém. Não, isso é obrigação. Nós temos obrigação de não fazer mal para ninguém. Se nós não fizéssemos mal para ninguém, talvez alguns precisassem nem de fazer o bem, porque já não fariam mal para os outros, mas nós fazemos. Então ter paz é ter tranquilidade de alma. É a alma que aquieta, é a alma que fica tranquila. Como que nós tranquilizamos a nossa alma? Só através de Deus. Então nós temos que arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que nós cometemos e que não são coisas boas. Porque se você não andar com arrependimento, você pode trombar com desespero a qualquer momento, em qualquer esquina. Então ter paz é receber a paz que o Jesus Cristo deixou para nós. O evangelista João, ele escreveu, 14:27, ele escreveu que Jesus falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo vos dá. Ou seja, o mundo não tem paz para nos dar. A paz que o mundo tem é o intervalo entre uma guerra e outra. A paz que Jesus Cristo dá, está em nós, dentro de nós, na alma. É a tranquilidade da nossa alma. Jesus, quando ressuscitou, os discípulos já estavam desistindo já de continuar, de esperar por ele. E se fecharam numa casa e tranquilamente a casa estava trancada, diz. E ele chegou e disse, a paz seja convosco. Então, a paz é o terceiro item que nós temos, que nós podemos ser felizes. Seja feliz, tenha paz no seu coração. Conflitos vão aparecer na sua vida, conflitos alguns são inevitáveis, mas o combate é uma opção. Veja bem, se o sujeito quer ver um milagre, ele vai passar por uma situação difícil. Então, evite ficar pedindo a Deus para mostrar um milagre. A felicidade não depende das coisas que eu tenho, e sim do que eu faço com as coisas que eu tenho. Eu não vou escolher isso ou aquilo para eu ser feliz, não. É uma decisão, eu escolho ser feliz, e ninguém pode tirar a felicidade de mim. É como o amor. Nós temos o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor filho, que é o amor de pai para filho, e o amor eros, que originou a palavra erótico, que é o amor sensual, o homem e a mulher, natural, que Deus criou para isso.
Mas o amor ágape é o amor sacrificial. Esse amor Deus já mostrou por nós, porque Jesus morreu por nós. E Ele falou que voltaria por nós. Você pode até não acreditar, mas você só tem a perder. Então, a palavra que eu gosto muito de um pensamento que diz assim: eu renunciei tudo por Cristo. O que eu ganhei? Tudo em Cristo. Portanto, você quer ser feliz? Seja feliz mesmo, porque 3 motivos, pelo menos, eu falo que nós temos para ser feliz, que você tem para você ser feliz. Primeiro, você tem a sabedoria na hora das crises, você tem o conhecimento na hora das decisões e você tem a paz que Jesus Cristo deixou para você. E assim eu encerro também te deixando a paz que Jesus Cristo deixou. Ele falou que nós saudaríamos uns aos outros com a paz. Se alguém não recebesse, a paz voltaria para nós. Então eu te saúdo, te deixando a paz de Jesus Cristo para a sua vida e para o seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.